Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Esse é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Esse é o momento em que nós estamos na jornada pela nossa lição bíblica do último trimestre desse ano de 2024, que tem como tema questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. Muito bom ter você aqui com a gente. Por gentileza, compartilhe o nosso link, coloque o link da Escola Bíblica do Sul desta semana, coloca lá no seu Instagram, coloca lá no seu Facebook, coloque, por gentileza, em todas as suas redes sociais. Não se esqueça de colocar também nos diversos grupos do seu WhatsApp, da família, da igreja, lá da faculdade, do colégio, lá da empresa, enfim. Coloque aí à disposição para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas através do ensinamento da lição bíblica desta semana. Deixa o seu like, que vai potencializando o canal da TV Promessa RS, por gentileza. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal da TV Promessa RS, por gentileza, ajuda a gente, vai abençoando este ministério, vai lá e se inscreva no nosso canal TV Promessa RS. Feito isso, por gentileza, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição, hoje de número 9, que tem como tema a Batalha do Amargedon. Temos com a gente aqui o pastor Rogério. Paz do Senhor. Bom tê-lo aqui. Muito bom, prazer estar aqui conosco, com o senhor, né, e também com o nosso irmão, que estará trazendo essa reflexão de hoje, né? Estudar essa lição de hoje, acho que é uma lição bem interessante. Nós temos até filmes, né? Então, que retratam esse Amargedon. Fala do Amargedon já. Vamos ver se o filme é o que está na Bíblia, né? Então, exatamente. Vamos lá. Temos com a gente hoje, nos abençoando, dando aí o prazer da sua companhia, o irmão Adriano. Adriano, seja muito bem-vindo. O Adriano, ele é da Promessa lá em Santo Ângelo, noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe, obrigado por sua colaboração aqui com a gente na nossa Escola Bíblica do Sul desta semana. O Adriano, que é esposo da Nairana e tem também os seus filhinhos, a Rafaela e o Pietro. Deus abençoe Nairana, que Deus abençoe a Rafaela, que Deus abençoe o Pietro. Adriano, seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente. Amém. Paz do Senhor, pastor Alessio, paz do Senhor, pastor Rogério. Quero cumprimentar aí todos os nossos irmãos promessistas aí que estão nos acompanhando, que estão ligadinhos aí na Escola Bíblica do Rio Grande do Sul aí. Que Deus possa abençoar cada um, abençoar nossas vidas aí, que possamos ter um estudo abençoado aí pela graça do nosso Deus. Amém, amém. Adriano, nós estamos indo para a lição de número 9, né? O tempo passa rápido, né? Rápido, né? Essa lição muito boa. A gente vai... Cada lição que passa ali, parece que então, né? Não acaba, né? E aí a lição é boa, ela vai dando produtividade. Enfim, já estamos lá no finalzinho quase. Então, olha só, que coisa, né? Já estamos aí, finalzinho de novembro, o tempo passa rápido, dezembro batendo a porta e Deus nos dando aí a oportunidade para estudarmos sobre a Batalha do Amargedon. Adriano, eu vou, como sempre, nós temos aqui o nosso roteiro, né? Que é aquele roteiro mesmo de Escola Bíblica do Sul, né? Temos aqui o tema da lição, o objetivo, o texto básico, a introdução. Vou pedir aí, por gentileza, para você nos ajudar, né? Fazendo aí uma introdução aqui a respeito aí da tema, objetivo, texto, introdução. O que a gente poderia compartilhar aí com os alunos aqui da TV Promessa RS, a Escola Bíblica do Sul, nesse primeiro comentário. Muito bem. Falamos, né? Vamos falar de um tema que talvez vai gerar bastante debates e, como já foi falado,
tem até filmes, né, falando sobre esse tema, que é a Batalha do Armagedon, uma palavra que já é conhecida, né, por muitos, é vista falar por muitos, mas talvez nem todos saibam exatamente o significado dela. É porque nós vamos ver que ela aparece apenas uma vez na nossa palavra, na Bíblia Sagrada. Apenas uma vez ela vai ser citada, essa palavra Armagedon. Mas o que nós podemos entender, né, de início aqui, para nós darmos abertura, é que essa batalha ela pode se resumir entre a última batalha em que os poderes políticos e o sistema mundano se reunirão em oposição ao governo de Deus. Nós vamos ver que essa batalha, o nosso Jesus Cristo, né, o Cordeiro de Deus, ele vem aí para ser o vencedor, né, para ser coroar vencedor, aquilo que nós já sabemos que ele é. Mas através dessa batalha, desse estudo, nós vamos ter mais convicção do poder e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que nós possamos nos adeter aí a esse estudo, sermos edificados por ele, por essa palavra, tirarmos nossas dúvidas, talvez, se ainda exista alguma dúvida sobre este assunto. E quando nós falamos aí de Batalha do Armagedon, e nós estamos caminhando aí por esse livro do Apocalipse, já passamos por outros estudos, muitas pessoas às vezes têm até receio, né, de estudar ou de se adeter a esse livro, mas é algo maravilhoso para o nosso crescimento espiritual, poder ter contato e estudarmos sobre as coisas futuras, né, escatologia, para nós realmente sabermos tudo aquilo que vai ocorrer ainda, estarmos preparados para não sermos pegos de surpresa. Então, é mais um estudo que vai nos agregar muito conhecimento aí, pela graça do nosso Deus. Benção, né? Só essa introdução assim já deixa... Já. Né? Um gostinho de quero mais aqui agora, né? Quero entender um pouco mais do que a lição aqui nos traz, né? É uma parte interessante. O livro de Apocalipse por inteiro, assim como nosso irmão colocou, é um livro que chama muito a nossa atenção, né? Fala dos fins dos tempos, enfim, ele tem uma abordagem bem diferente, né? Então, quando a gente fala agora dessa batalha, essa batalha final que o irmão colocou, então, acho que é interessante, né? Saber o que vai acontecer de fato, né? O que é essa batalha do Armagedon, né? E como foi revelado isso, né? Acho que é interessante a gente entrar nesse tema, né, pastor? É, sim. E o irmão Adriano e o pastor Rogério, quando a gente, como disse o irmão Adriano, né? Importante falar sobre essa questão, né? Já estudamos várias outras lições, os irmãos que estão aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul, é um público que gosta de escola bíblica. Sim. Nós já estudamos muitas lições, e assim, se a gente puxar pela memória, possivelmente a gente não tenha muita lembrança de quando nós estudamos sobre o Apocalipse. Sim. E muito menos especificamente sobre a Batalha do Armagedon, né? Então, acaba que nós podemos estar falando com uma geração, mesmo esta geração que está aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul, que é uma geração mais madura, que gosta da Bíblia, que gosta de estudar, que não tenha tido muitas oportunidades ao longo das últimas décadas de estudar especificamente sobre a Batalha do Armagedon. Então, de fato, é importante mesmo, né? Muito importante. Além de ser gostoso estudar o Apocalipse, né? Que a gente vê sempre por uma ótica da esperança, né? Da vitória de Cristo, né? E acaba desmistificando, né, o Apocalipse, né? Porque o Apocalipse, muitas pessoas vê ele com medo, né? Eu mesmo, antes de conhecer a palavra mesmo, eu tinha até medo de abrir ali Apocalipse ali, não gostava nem de ver, né? Então. E depois que você aprende um pouquinho ali, você começa a ter prazer em ver o Apocalipse, né? É um livro de esperança, de esperança, né? completamente, isso aí. Adriano, então, querido, olha, nós temos aqui sempre a divisão, né? A primeira parte ela é bem escatológica, que ela fala sobre os olhos no futuro, e a segunda parte ela é bem uma aplicação pessoal, quando fala com os pés no presente. O olho no futuro e os pés no presente. Essa primeira parte, ela tem aqui sobre o enredo da batalha, a essência da batalha, a promessa da batalha e ainda o desfecho da batalha. Essa primeira parte está dividida em 4 partes, em 4 tópicos. Eu vou direto aqui, Adriano, se me permite, eu vou direto aqui às perguntas, porque as perguntas vão remeter, né, aqui
aos comentários, e aí a gente já vai ganhando um pouquinho de tempo aqui, tirando o maior tempo possível para você nos ajudar a entender cada um destes tópicos. A primeira pergunta diz assim, ó, com base no item primeiro, Apocalipse 15 e também 16, comente sobre o enredo da Batalha do Armagedon. Quem estará atuando para que a Batalha do Armagedon ocorra? Muito bem. O enredo da batalha, né, o cenário que se monta, é aquilo que nós já estamos estudando ao decorrer dessa nossa série de lição. Nós estamos vendo que Jesus, né, Deus acaba derramando o seu juízo sobre a humanidade, principalmente sobre os ímpios, e ali nós vamos ver a narrativa em Apocalipse das taças, as 7 taças, né, da ira de Deus. E na 6ª taça, que isso já está se indo para o final da grande tribulação, digamos, chegando na finaleira da grande tribulação, ao derramar a 6ª taça, que o anjo vem e derrama a 6ª taça, ali se prepara, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 16, 12, que quando o anjo derramou a 6ª taça, secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, quando o 6º anjo derrama a 6ª taça no rio Eufrates, acontece então que as águas se secam, preparando, né, o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, esse enredo, essa preparação que acontece para a batalha, ela já começa a partir aí da 6ª taça, é o que a gente pode observar no livro do Apocalipse. Então, a partir daí já começa a se montar o cenário daquilo que vai acontecer, que é essa batalha. Então, o Armagedon se dará, a batalha do Armagedon se dará no final da grande tribulação. A 6ª taça, então, seria a preparação para esta batalha. E aí, quando a 7ª taça é derramada, aí sim, então, vem Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, para essa grande batalha. Mas o enredo da batalha, a preparação da batalha seria essa. Seria no momento final da grande tribulação, em que é derramada a 6ª taça. Ali se prepara. E quando fala do rio Eufrates, que as suas águas secaram, o rio Eufrates simbolizava uma barreira natural contra invasões, né? Uma proteção contra as invasões dos outros exércitos inimigos. Então, aqui tu pode entender que seja simbólico, né? Esse secamento das águas do rio Eufrates. Mas aqui o que simboliza é que agora está livre, está preparada o cenário para que essa batalha aconteça. Se tinha algum impedimento, no caso aqui simboliza o rio, né? Um impedimento, uma barreira para que os inimigos pudessem vir e atacar. Então, a partir da 6ª taça não tem mais esse impedimento. Então, agora o cenário está montado, está tudo preparado para que essa batalha venha a ocorrer. Então, esta aí é o enredo da batalha do Armagedon. E continuando a pergunta, né, pastor, ele vai dizer quem estará atuando para que ela ocorra. Então, quem estará influenciando, quem estará agindo para que essa batalha ocorra. Nós vamos perceber na leitura do versículo 13, Apocalipse 16, versículo 13, vai dizer assim: depois que o 6º anjo derramou a taça, o versículo 13 vai dizer assim: então vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, a boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aí uma estrutura montada aonde tem o anticristo, que é a besta, o falso profeta e o dragão. Esses 3 aí é os que estão atuando, que estão influenciando, que estão agindo para que essa batalha venha a ocorrer. Então, esses 3 aí estão influenciando para que todos os reis da terra, toda a humanidade, todos os ímpios que ali estão. E por que eles conseguem esse êxito?
principalmente porque Deus está derramando o seu juízo sobre a humanidade. Então, por causa do juízo de Deus, as pessoas estão ali, e a própria palavra ali, Apocalipse vai dizer que eles estão sofrendo aquele juízo, mas eles não se arrependem. Eles não se arrependem de forma nenhuma. Então, aquilo só vai provocando mais indignação, mais ira, e aí é o cenário apropriado para que o dragão, a besta e o falso profeta consigam, né, impulsionar essas pessoas, influenciar elas, persuadir elas para essa batalha contra o Deus Todo-Poderoso. É interessante, né, pastor, o que o irmão colocou para nós, bem explicado, bem detalhado ali a explicação dessa resposta número 1. A gente já conversou, inclusive, em lições anteriores, que a mente do ser humano ela ia ficar cauterizada, né? Ia ficar cauterizada onde a palavra do Senhor não entraria mais, né? O que Apocalipse está nos colocando aqui, a leitura que o irmão fez, exatamente. Quando essas águas secar e o inimigo vem, dá para a gente entender que seria mais ou menos isso, né? Então, assim, ó, a graça do Senhor ali agora não reina mais. Agora, quem veio, e quem ficou agora vai encarar realmente, né, toda essa tribulação. E todas aquelas pessoas que ficaram, então, né, que não foram levadas pelo Senhor, elas estarão com a mente tão cauterizada que é impossível que eles se convertam, né? E aí essa batalha vai acontecer porque vai ser todos persuadidos ali, como o nosso irmão colocou, e aí todo mundo, os reis, os governantes, todo mundo vai se juntar achando que aquilo ali é uma causa que eles vão ganhar. Não, vamos juntar nossas forças aqui que nós vamos vencer essa batalha, né? É interessante que a gente vê isso aqui, é que a palavra, no decorrer do estudo, ele vem sempre nos colocando isso, ó. Em um determinado momento, essa porta da graça, ela se fecha. Abram os olhos, né? Enquanto ela está aberta ainda, se converta, venha para o lado de cá, né? Porque o lado de lá vai perder essa batalha, né? Vai perder. Que eu acho, pastor, que é justamente aquilo que você disse bem no início, né? Quando a gente olha o Apocalipse, às vezes, quem olha sem Cristo, olha nessa batalha de destruição. E quem olha a partir de nós, aqueles que já foram redimidos ao longo dos milênios, olha para aquela batalha e vê esperança. Né? Vê a esperança, porque agora é a grande salvação. Aí eu volto sempre, o Adriano estava falando e eu ficava pensando assim, enquanto ele está dando essa explicação, perfeita explicação dele, né? Eu fico pensando, puxando um pouquinho também aqui em lições anteriores, aquela questão das contrações, né? As dores de parto. Aí estamos lá, os últimos dias são inaugurados lá em Cristo. Os apóstolos falam que nós entramos nos últimos dias. Pedro fala assim no dia de Pentecostes. Não, isso é o que está se cumprindo. Que foi dito pelo profeta Joel que nos últimos dias, então, os últimos dias foram inaugurados ali na igreja primitiva estamos indo. Vem batalha após batalha, guerra após guerra, fome, peste, e cada dia as contrações desta mulher grávida, como nós vimos aqui, vai diminuindo. Aí nós chegamos no final da história. Aí nós entramos na grande tribulação. Nós já vimos aqui. Quando a gente entra na grande tribulação, a mente já está cauterizada. Aí já não tem mais o que fazer, como nós vimos também, e você bem explicou agora. Entramos na grande tribulação. Aí a primeira parte dessa grande tribulação, nós temos as trombetas e depois nós temos as taças. A sétima trombeta abre o período das taças. E como o Adriano disse, que o Armagedon está lá no finalzinho já. Né? Que é a sexta taça, vem a batalha. Então, nesse período aqui, como já foi dito aqui em outras vezes, vocês falaram muito bem, né? Relembraram muito bem hoje. Ok, é um juízo de Deus sobre o ímpio, mas para a gente é esperança. Né? O anticristo está nos perseguindo. Nós estamos numa grande tribulação, como diz Cristo lá em Mateus 24, como nunca houve antes. Mas como vocês bem disseram hoje, né? Mas é juízo de Deus. Ok, nós estamos sendo perseguidos por ele, pela tríade do mal, mas Deus está se lembrando da nossa aflição, está também dizendo assim, ó, o tempo está chegando, o juízo vem, as trombetas é um terço de alguma coisa, a taça já é na plenitude, as taças já ali na plenitude, enfim, estamos chegando no finalzinho, as contrações, os princípios das dores estão indo, grande tribulação, e agora Cristo já está aparecendo nas nuvens rapidamente. Sim, e lembrando, né, pastor, que essas trombetas e essas taças aí, que a gente viu que é a intensidade das coisas que aconteceriam,
Isso aí já é uma parte do juízo de Deus, né? Já é uma parte do juízo de Deus. O Senhor, ele não falou que a sua igreja não participaria desse momento, ao contrário, ele falou que só que ele revestiria, nos daria mais força, mais poder para suportarmos, né, esse momento, mas a ira de Deus, né, ele já começa a ser derramado, o juízo dele já começa a ser derramado pelo povo, né? Então, cada vez com mais intensidade. É a punição que esse povo está recebendo, né, pelo fato de não reconhecer ele como soberano, né? Verdade. Adriano, que bênção, irmão. Muitíssimo obrigado, viu? Bênção, né? Agora é a pergunta número 2, Pergunta pastor? de número 2. Vamos lá, então. A pergunta de número 2, ela diz assim, ó, leia o item 2 e esclareça o que é precisamente a Batalha do Armagedon. Todas as nações do mundo estarão, literalmente, em um local com este nome? Leia Apocalipse 16, 16. Então, aqui são algumas perguntas, né? A primeira pergunta que ele coloca o que precisamente é a Batalha do Armagedon. Primeiro, o que é essa batalha? Depois ele pergunta, né, se todas as nações estarão presentes e se o local é esse nome mesmo, o nome do local. O que o nosso irmão Adriano aí pode falar para nós, irmão? Nós pegando esta palavra, né, Armagedon, em hebraico a palavra Armagedon, ela vai ter um significado literal que significa monte de Megido. Então essa é a tradução da palavra em hebraico, a palavra Armagedon. E Megido, a gente sabe que foi uma cidade, uma antiga cidade, palco de grandes batalhas, aonde podemos citar batalhas de Débora e Baraque, de Gideão contra os midianitas, a batalha de Saul contra os filisteus, batalha também do rei Josias, que morreu em batalha nesse local também. Então Megido é essa cidade palco de grandes batalhas. Mas pegando o significado literal da palavra Armagedon, ela se diz monte de Megido. Então, logo aqui nós podemos perceber que é algo simbólico esse nome Armagedon, porque ele não está falando de um local literal, porque neste local, na cidade de Megido, né, podemos dizer que lá não há um monte. Não é um monte, lá é uma cidade, uma planície, não existe nenhum monte de Megido. Então aqui a ideia é mesmo literal. Até porque, se nós formos pegar e imaginar o grande número que será juntado de pessoas, de reis, de governantes, né, dos ímpios que estarão vivos, com certeza não caberia apenas num local, numa cidade, num espaço geográfico, assim, digamos, pequeno. Uma abrangência aqui seria a terra toda. Todo o mundo aqui seria a abrangência desse local. Então, essa batalha em que Apocalipse 16 fala, né? Diz assim, então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, esse local Armagedon seria um local simbólico. Isso que nós podemos perceber aqui. Então, respondendo aí a pergunta número 2, né? O que precisamente a batalha do Armagedon? A palavra Armagedon já vai nos indicar que não é algo literal, é algo simbólico, né? Porque monte de Megido, na cidade, lá no local, não existe nenhum monte. Então é algo literal, algo simbólico, né? Algo simbolizando esta batalha. É uma batalha que vai ocorrer, mas não no local específico, né? Não há apenas um determinado espaço geográfico lá onde vai ocorrer essa batalha. E a pergunta vai começar dizendo assim, todas as nações do mundo estarão literalmente em um local com este nome? Então, não tem como conter todas as nações, todos os ímpios, todos os governantes, todos os reis em apenas num espaço, numa localidade, numa cidade. Será um número muito grande. Então, aqui está falando uma batalha que vai se dar numa proporção muito maior. Não vai ser limitado apenas num espaço, num local físico ali, numa cidade, por exemplo. Então, é isso que nós podemos entender aí através, então,
do nosso estudo. Então, simbolicamente, a batalha final é entre os poderes do mal e do reino de Deus. O lugar simboliza a batalha final entre o cordeiro e o dragão, entre Cristo e o anticristo. Então, simboliza essa batalha, mas não em apenas uma cidade, um local específico. É a batalha entre, né, os poderes, os governantes desse mundo e o Cordeiro de Deus. É a batalha entre o dragão e Cristo, né? Entre o anticristo e Cristo. Seria isso aí. Muito bom, bem colocado, né? E a gente vê que assim que esse simbolismo, acho que João colocou ali, porque naquela época era um local que acontecia muitas batalhas, né? Batalhas grandes. Então ele quis dar o entendimento para o povo do quão grande seria essa batalha, né? Do tamanho que ela seria, né? Estava na consciência popular. Exato. Todo mundo saberia. Que ali acontecia as grandes batalhas, né? Então ele quis dar esse entendimento, né? Não é que realmente que é como o nosso irmão colocou ali, não é um local literal, né? Até porque como ele mesmo disse ali, é impossível. Como é que a gente vai pegar o mundo inteiro, né, e colocar num único lugar, né? Muito difícil, né? Como o Adriano disse, né? Até porque Megido é uma cidade, né? E no Apocalipse é apresentado como um monte. Né? Então, se estivesse se referindo a um local literal, certamente estaria se referindo à cidade de Megido e não ao monte. Né? Então, é nesse contexto mesmo. Né? E eu acho que a explicação ela foi fantástica. Né? E eu gosto muito de ver essa palavra final aí, como o Adriano encerra. Né? É a batalha final entre o Cristo e o anticristo. Né? Porque o anticristo, na grande tribulação, no começo da grande tribulação, ele surge. É uma pessoa com aquela influência, enfim, como nós já vimos aqui em lições passadas. Aí ele está reinando, né? A gente não sabe quanto tempo, são 3 anos e meio, alguma coisa dessa grande tribulação. Aí tem as trombetas, as taças, mas ele está aqui reinando. A perseguição está terrível. Aqui tem morte. Jesus disse que aqui é como se nunca houve antes. A grande tribulação, a perseguição, nós nunca encontramos. E olha que quando a gente olha na história, os cristãos foram perseguidos de uma forma muito cruel, o povo de Deus ao longo da história. Mas aqui vai ser algo inédito no sentido de potencial. É algo que nunca viu antes. Sim. O anticristo aqui. Aí daqui a pouco vem Cristo. A batalha do Armagedão é Cristo contra o anticristo. É a destruição final de toda impiedade. Então, eu acho isso lindo, né? Sim. A nossa vitória, a vitória do nosso Senhor, a vitória do Cordeiro, a vitória do povo de Deus, né? É um negócio para ser celebrado, né? Para ser celebrado, com toda certeza. É interessante, né, pastor, que essa batalha de Cristo e o anticristo é uma batalha, digamos, para revelar o falso e o verdadeiro. Porque nesse contexto da grande tribulação, nós sabemos que vai ter muitas pessoas adorando o anticristo, reverenciando ele como se ele fosse o Cristo, o próprio Cristo. Então, essa batalha final da Armagedon é uma batalha que vai tirar a prova dos 9, né? Vai revelar o verdadeiro do falso, né? Claro que para nós, cristãos, nós sabemos quem é o verdadeiro, mas o mundo hoje está sendo enganado e naqueles dias vai ser totalmente enganado, porque a própria palavra vai dizer que Deus vai entregar eles ao erro, né, à mentira, eles vão crer na mentira, a mentira que o próprio anticristo vai estar contando. Então essa batalha vai fazer a revelação final, né, o verdadeiro e o falso. Interessantíssimo, né? Graças a Deus. Adriana, a pergunta de número 3 diz assim, ó. Após analisar o item 3 de Apocalipse 16, ajuda a gente. Qual promessa Cristo faz diante da realidade desta batalha que acontecerá no final dos tempos? Qual é a promessa que ele nos faz? Amém. Vamos lá, então. Apocalipse 16, 15 vai dizer assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então, qual é a promessa que Cristo faz diante da realidade desta batalha que acontecerá no final dos tempos? A grande promessa é aquela a qual nós aguardamos com esperança, né?
Ele vai começar dizendo no versículo: eis que venho. Então, essa é a promessa. E essa promessa nós temos certeza que ela vai se cumprir naquele dia, que Cristo vai vir. Então, essa é a promessa que nós estamos aguardando ansiosamente. A igreja aguarda por essa promessa, qual Cristo vai voltar. Desde o dia que ele subiu aos céus, né, a igreja aguarda essa vinda. Nós temos a representação lá nos evangelhos, né, a hora que Jesus sobe aos céus, em que é anunciado aos discípulos, né, eles estão olhando Jesus subir, é anunciado, né, da mesma forma que vocês estão vendo Cristo subir, ele vai voltar. Então, esta é a promessa que nós estamos aguardando até hoje. Então, Cristo ele virá, ele vai dizer: eis que venho. Só que ele vai dizer que ele vem como um ladrão. Por quê? Ele vai vir num momento inesperado, no momento em que não está sendo esperado, não está sendo aguardado. Mas isso não é um inesperado para aqueles que têm consciência, aqueles que estão na luz, aqueles que creem, aqueles que esperam. Então nós, desde o momento que aceitamos Jesus e cremos na sua vinda, no seu advento, né, até a nossa própria denominação carrega esse nome, né? Adventista, né? Advento, aquele que cria naquele que há de vir, né? Então, nós cremos nesse advento. Então, nós estamos na luz. Nós estamos aguardando Cristo. E é por isso que é maravilhoso nós podermos ter contato com esse estudo, com o estudo da palavra, com o Apocalipse, com as revelações do Apocalipse. E cada vez mais isso nos edifica para nós estarmos mais preparados, mais atentos aos acontecimentos. E cada acontecimento, cada profecia bíblica que acontece é uma prova clara de que Cristo está vindo, que Cristo está próximo à sua chegada. Então, a escatologia, aquilo que foi anunciado pela palavra de Deus, através dos profetas, e está se cumprindo, é uma prova para nós crermos cada vez mais que realmente Cristo vai vir. Então, essa vinda, ele diz: eis que vem como um ladrão, e o ladrão pega de surpresa aquele que não está esperando. Então, segundo aqui, aqueles que não estão atentos são aqueles que estão nas trevas, aqueles que ainda não tiveram a sua mente iluminada. Então, nós vamos ver que nessa linha final da grande tribulação, os ímpios que estarão ali, eles estarão em trevas. E eles vão ser pegos de surpresa. Talvez na mente deles, eles acham que Cristo não vai voltar. Porque eles rejeitaram já a pregação do Evangelho, já rejeitaram a graça, já rejeitaram o perdão, estão sendo enganados pelo anticristo, então estão com a mente cauterizada, né, como o pastor já falou. Então eles vão ser pegos de surpresa. Eles vão ser pegos de surpresa. Eis que vem como um ladrão. Então a Bíblia vai dizer, o apóstolo João vai dizer: feliz o que permanece vigilante, né? Bem-aventurado aquele que permanece vigilante. Isto é, que não perdeu de vista os valores espirituais, apesar de a besta reinar, advertência quanto à guarda as vestes para não andar nu. É uma exortação ao zelo espiritual. Então, o que o apóstolo João está dizendo aqui, né, de bem-aventurado ou feliz aquele que permanece vigilante, é aquele que tem zelo espiritual. Então, nós vamos ver que o cenário ele vai ser desafiador. A perseguição, a Bíblia vai dizer que é uma perseguição como nunca houve antes. Mas nós precisamos nos permanecer firmes, firmados com zelo espiritual, vigilante, atento, porque nós cremos e temos a certeza que Cristo vai voltar. Assim como eles têm anunciado, nós sabemos que ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Então, vai ser, né, uma ocasião inesperada para aqueles que estão em trevas, aqueles que estão com a mente cauterizada, aqueles que não foram iluminados a sua mente para receber, né, a grandeza do nosso Cristo. Amém. Fico pensando aqui, enquanto o Adriano está nos informando, né, nos ensinando, imagina no meio de todo esse caos de perseguição, de morte,
juízo de Deus, o mundo numa situação caótica e essa promessa, né? Batendo no coração do salvo. Eis que venho, eis que venho. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todas as promessas que são feitas pelo Senhor, elas vão ter, quem sabe, um alcance, uma força naquele momento, quem sabe que nunca teve tanto na história da humanidade. Pode ter tido na história pessoal de cada cidadão, de cada cristão, mas ali vai tomar, eu penso que um bálsamo, de uma forma extraordinária. Você está naquele meio, morte, enfim, e ali, eis que veio. Jesus está chegando. Um falando para o outro ali, ó. Gente, tá matando o cristão ali, tá perseguindo ali, mas era assim, Rogério, era assim, Adriano, lembra? Todo mundo se fortalecendo, um ajudando o outro, e olha, daqui a pouco ele está chegando. Imagina o bálsamo da gente ver todas essas coisas e essa certeza, essa clareza espiritual, como disse o Adriano, né? Porque o ímpio não vai ter essa clareza, para ele já rejeitou mesmo, para ele Cristo nem volta. Mas para nós, que estamos vendo toda a profecia ali, para quem estiver vivo, vendo, imagina a promessa, a promessa de ser da vitória final, de que está chegando, finalmente está se aproximando, é um negócio que vai encher a nossa alma de um bálsamo glorioso. E a analogia assim, que dá para fazer aqui, pastor, acredito, vamos colocar uma previsão do tempo, né? Se eu não vejo a previsão do tempo, eu posso sair na rua, cair uma chuva e me molhar, né? Então, a volta de Cristo vai ser mais ou menos isso, né? Então, você está atento na previsão do tempo ali, você sabe, você vai sair preparado ou nem sai, né? Você vai estar preparado para aquela circunstância. O que nós, como cristãos, hoje estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos vendo essa previsão do tempo, nós estamos olhando as observâncias que Cristo nos deixou, né? As advertências que ele foi colocando, as coisas que aconteceriam. Então, nós não sabemos a data precisa, mas nós sabemos os tempos, né? Então, nós sabemos que quando está cada vez mais próximo. Então, a gente está sentindo, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Começou a questão de guerras e tal, né? A intensidade das coisas vão aumentando. Então, a palavra já nos diz isso. Então, a gente está ciente disso. Agora, aqueles que não têm esse entendimento, não têm esse estudo da palavra, dificilmente ele vai conseguir entender o que está acontecendo. Quando ele parar para entender, já pode ser tarde demais, né? Porque teve todo esse tempo para poder estudar, aprender a palavra, assim como nosso irmão Adriano colocou, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, é o que a gente faz sempre na igreja, estudar a palavra do Senhor, exatamente para a gente ter essas orientações, para quando chegar esse momento a gente saber, ó, tá acontecendo isso aqui, a profecia se cumprindo, assim como o Senhor disse, né? Então não vai ser algo que vai me pegar de surpresa. Vai ser, eu vou passar por um momento difícil, ou quem estiver lá, os cristãos estiver naquele tempo, vai passar por um momento difícil, mas sabe que é a volta de Cristo cada vez mais próxima. Mais próximo. Isso vai ter um alento, né? Muito. Um alento. Muito. Acho que agora estamos indo para a quarta pergunta, né, pastor Rogério? Quarta pergunta. É a última pergunta dessa primeira etapa, né? E ela faz o seguinte: confira o item 4 e responda. Qual será o desfecho da batalha do Armagedon para todos os ímpios, para a besta e para o falso profeta? Leia Apocalipse 19, do 11 ao 21. Então ele deu uma referência grande aqui de texto para nos respaldar da resposta, né? E o nosso irmão Adriano vai nos ajudar aí com essa resposta aí. Muito bem. Qual será o desfecho, então, dessa batalha? Eu quero ler Apocalipse 16, o versículo 17, que vai falar da sétima taça. Então vai dizer assim: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então aqui no capítulo 16 a gente vê o derramamento da sétima taça. E aí, se nós formos lá para o versículo 19, lá a gente vai ver mais detalhamento do desfecho. Então, o que acontece? Esse desfecho da batalha, né, o acontecimento da batalha, ele acontece exatamente no derramamento da sétima taça, que é o momento em que Cristo vem. E é interessante que a voz que vem do trono diz assim: está feito. Então, nós podemos perceber que esta batalha do Armagedon, ela é uma batalha que ela praticamente não vai acontecer. Porque quando a gente fala em batalha, a gente pensa naquela questão
de confronto mesmo, de duelo, que nem existiam as batalhas que a gente vê registrado na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, muitas batalhas, onde existia aquele confronto, né? Confronto frente a frente, pessoal, e as pessoas guerreando e se enfrentando, e algumas morrendo, sendo feridas. Mas a gente vai ver que no momento que o anjo derrama a sétima taça, vem essa voz e diz: está feito, está feito. E aí o que acontece? Qual que é o desfecho, então, dessa batalha? Todos, né, as multidões, os exércitos reunidos na Magedon serão subitamente surpreendidos, então, por esse glorioso advento de Cristo, né? Ele vem, e aí o que vai acontecer? No versículo 21, Apocalipse 19, 21, vai dizer: os demais foram mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, nessa ocasião, o que acontece com os ímpios? Os ímpios todos serão mortos, todos vão morrer. É isso que vai acontecer no advento da sétima taça. Cristo vem, e aí, no versículo 15, diz assim: da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, essa imagem de Cristo vindo e da sua boca saindo uma espada afiada, né, dá-nos a entender que Jesus vem e ele profere apenas uma palavra. Né? Uma palavra que Jesus profere, ela é suficiente para acabar com todos aqueles ímpios, e isso cada vez acrescenta mais a nossa fé, a nossa esperança de ver que o quanto o nosso Senhor Jesus ele é poderoso. Ele é poderoso e tem o domínio, tem o controle de todas as coisas. Então, na sua vinda, essa batalha, ela acaba nem ocorrendo uma batalha de confronto realmente. Apenas Jesus vem e ele vai dizer: está feito. Ele vem e ele vai dar uma ordem, ele vai dar apenas uma palavra, e todos os ímpios serão mortos. E o que vai acontecer então com o anticristo e o falso profeta? Aí vai dizer no verso 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui está o desfecho para essas duas figuras, o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que esse lago de fogo e enxofre é a segunda morte, é a morte eterna, é a morte definitiva. Então, para essas duas figuras, eles vão ser aniquilados nesse exato momento. Nessa vinda de Cristo, eles vão ser já aniquilados. Então, eles nem vão esperar depois o milênio, depois Jesus vir para o juízo final, onde ele vai ressuscitar os ímpios. Então, nesse exato momento, o anticristo e o falso profeta já vão ser aniquilados. Então, esse é o desfecho da batalha. Né? E o mundo, como vai ficar o mundo? Vai ficar num estado caótico. A Bíblia chega a falar ali que os anjos dão ordem para as aves virem, né? Porque elas vão se fartar, vai ter uma ceia, porque vai ser uma mortandade como nunca se viu antes. Vocês imaginam todos os ímpios num estado ali, seus corpos, né? Todos mortos, todos eles por cima da terra, né? Espalhado pela face da terra. Então, o mundo vai ficar num estado caótico, né? Os corpos para todos os lados. E a própria geografia também da Terra, eu creio que vai ser assolada, porque lá no Apocalipse 16, 17, depois no 18, quando é derramada a sétima taça, vai dizer no 18 assim: e houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então, a própria geografia também vai ficar destruída, vai ficar um cenário totalmente destruído. Então, é um cenário do Armagedon mesmo. É uma batalha em que vai ficar totalmente destruído aqui a terra, né? Vai ficar destruído, os ímpios mortos,
E o desfecho, então, do anticristo e do falso profeta, eles vão ser aniquilados nesse exato momento. Então, eles nem vão ressuscitar depois junto com os ímpios para ser julgados. Eles já vão ter um desfecho final já nessa vinda de Cristo. Amém. Excelente explicação, né? E eu acho interessante quando o Adriano ele fala sobre a superioridade de Cristo, né? Porque é Deus guerreando, né? Ninguém faz frente a ele, né? Então está feito. A palavra dele é tão poderosa, ele é tão grandioso, tão acima de tudo e de todos que a vitória é apenas uma questão de palavra dele, né? Isso Exatamente. É importante. E é interessante, o irmão Adriano colocou, é exatamente isso, né? Será eliminado definitivamente o mal, né, pastor? E no final ali a lição até coloca que depois de um milênio, né, o Senhor retornará e terá a segunda ressurreição. Só que essa não tem mais arrependimento, né? Essa ressurreição, aí sim é para condenação eterna mesmo, né? Para falar assim, ó, aqui estou eu, vocês não quiseram acreditar no evangelho que foi levado até vocês, infelizmente a justiça está sendo feita, né? Que nós tenhamos isso sempre na nossa mente, né? Que a gente não pode ficar para essa segunda, né? Como disse o Adriano, se na primeira vinda, no Amargedon, nessa luta, nessa guerra, serão lançados o anticristo e o falso profeta no lago de fogo de aniquilação, e serão aniquilados aqui, depois do milênio, todos aqueles que estiveram debaixo do reinado do anticristo ressuscitarão também para a aniquilação. Para a aniquilação. Né? A segunda morte. Exato. Adriano, estamos caminhando aqui para o final, meu irmão. Agora a aplicação aqui, vimos a questão do futuro, e agora os dois últimos detalhes que são importantes falam sobre com os pés no presente. A aplicação aqui, as perguntas de número 5 e 6. A pergunta de número 5 está referente aqui à primeira parte da aplicação, que diz assim, ó, esteja alerta, a batalha do Amargedon revela a grande astúcia do diabo. Você concorda que os eventos da batalha do Amargedon servem para revelar de maneira ainda mais patente a astúcia do diabo? Ajude a gente a entender essa primeira aplicação, por gentileza. Com certeza, né, pastor? Com certeza. Esses eventos aí, eles revelam a grande astúcia de Satanás. E a gente percebe que Satanás ele é astuto desde o princípio. Né? Lá no céu já ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos. Então a gente consegue ver o poder que ele tem de persuadir, né? De convencimento, de engano, com mentiras, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, então ele tem esse poder de engano. Então a gente vai ver agora nessa batalha do Armagedon se revelando cada vez mais o que ele é capaz de fazer. A própria Bíblia vai dizer que a gente não pode ignorar os seus ardis. Então ele tem sim os seus critérios, consegue ter o convencimento, e a Bíblia vai dizer que ele é especialista em criar ilusões magistrais, né, para enganar. Se for possível, né, se transformar até em anjo de luz para enganar. Então ele tem realmente essa capacidade. Então o Amargedon a gente consegue ver isso porque ele mesmo em todo aquele cenário ele consegue convencer milhares de pessoas. A gente consegue ver que na batalha do Armagedon, quantas quantos milhares de pessoas que ele vai conseguir arrastar para o mesmo fim qual ele está destinado já desde hoje. Então, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas estão rejeitando o evangelho e, infelizmente, vão continuar tendo pessoas rejeitando o evangelho porque estão sendo enganados por Satanás. Ele está conseguindo arrastar multidões através dos seus enganos, através das suas falácias, através das ilusões que ele cria. E ele aproveita a questão mundana, no sistema mundano qual nós temos hoje, para criar uma ilusão na maioria das pessoas
as pessoas acharem que realmente é interessante, é bom as coisas desse mundo, e rejeitarem a graça de Deus, rejeitarem aquele que é o vencedor. E nessa batalha, como eu falei, o mais importante é nós termos em vista o quê? Nessa batalha haverá um vencedor e um perdedor. E aí nós precisamos conhecer isso e ter em mente isso, porque nós precisamos estar do lado do vencedor. Nós precisamos reinar com Cristo, né? Precisamos ser vencedor assim como Cristo. Então, se nós estivermos em Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Então, aqueles que optarem em ser enganados, né, e rejeitarem a Cristo e serem enganados por Satanás, vão ter esse final trágico. Vão ser eliminados, vão ser destruídos, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, então vão ser aniquilados. E aqueles que aceitaram a Cristo vão poder viver uma eternidade ao lado do Criador. Então isso é maravilhoso, isso é belo. Mas a gente não pode, de forma alguma, menosprezar, né, então, os seus ardis, as suas maneiras de agir. A Bíblia diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Então, às vezes, basta um vacilo nosso para que ele possa tentar ir nos tragar, tentar ir nos enganar, tentar ir nos levar para o mesmo caminho ao qual ele está já condenado. Amém. É isso. Estejamos alertas então, né? Sempre alerta. Sempre alerta. Satanás é astuto. Pastor Rogério, acho que agora é a sexta pergunta, né? Estamos caminhando aí para o finalzinho, né? Sexta e última pergunta, então. Vamos lá, então. A pergunta vem assim, ó. Você concorda que os eventos da Batalha do Armagedon servem para revelar explicitamente o grande poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Comente com base no texto aí que tem acima. Então, acho que o irmão Adriano já deu uma introdução sobre isso, né? Foi. Pode, então, finalizar, meu irmão, aí com essa resposta aí, por favor. Amém. Com certeza, então, podemos, através dessa batalha, ver a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Senhor Jesus, ver a grandeza do Cordeiro de Deus, o poder se revelando. E eu quero trazer um texto aqui de 2 Tessalonicenses 2:8, que vai dizer assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então aqui, a carta aos Tessalonicenses, Paulo deixa bem claro que a vinda do Senhor Jesus, ele vai destruir com o anticristo apenas com o sopro da sua boca, com o esplendor da sua glória. Então aqui nós conseguimos ver a grandeza, o poder, a majestade do nosso Senhor Jesus. Ele vai vir com todo esse poder, toda essa autoridade. E não há anticristo, não há falso profeta, não há Satanás, não há nada que possa vencê-lo, né? Então, o nosso Senhor Jesus, ele é poderoso. Então, é isso que fica claro na batalha do Armagedon. Então, os ímpios serão destruídos, o falso profeta é destruído, o anticristo é destruído, e nós vamos ver logo à frente aí, no juízo final, o Satanás, né, o dragão, também sendo destruído, sendo aniquilado. Então, esse é o nosso Senhor Jesus, né, o esplendor da sua glória, o poder do nosso Senhor Jesus. Então, esses eventos aí, com certeza, deixam mais explícito, né, o grande poder do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que às vezes a gente fica imaginando, como a gente vê, assiste filme, muitas coisas, a gente fica imaginando uma batalha de espada, né? A gente cria uma coisa na nossa mente aqui, né? Mas como o irmão Adriano colocou, Deus é tão glorioso, ele é tão poderoso que um sopro ele acaba com tudo, né? Então, assim, às vezes é difícil da nossa mente humana entender o tamanho desse poder, dessa glória, né? Como um sopro acaba com todo esses reis, esses líderes, todo esse povo que se uniu contra Deus com um simples sopro, né? A mente humana fica até incapaz de entender esse tipo de situação, né, pastor? É isso. Por isso até que fala assim, porque a nossa limitação fala de uma batalha, né? Porque é a única forma da gente entender. Mas, como disse o Adriano, né? É apenas mesmo para a gente entender, porque assim, a superioridade
de Deus, Sim. face a qualquer outra força, seja o anticristo, seja o falso profeta, os demônios, não tem comparação. Não Então, tem. é apenas falar dele é suficiente para acabar com tudo, aniquilar com tudo. Exatamente. E o que o nosso irmão Adriano colocou aí para finalizar a minha fala aqui, que nós estejamos atentos realmente, né, para esses eventos, para a palavra do Senhor. Essa volta pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, que nós nos preparamos, né, estudando a palavra, seguindo os passos de Cristo, para que nós possamos estar na primeira ressurreição, né, para que nós não caímos nesse lago, né, para que nós não tenhamos essa morte eterna e que possamos viver com o nosso Senhor Jesus eternamente. Se esse mundo aqui a gente já vê muita coisa boa, apesar da maldade que existe nele, imagina viver a eternidade com Deus. Que maravilha, né? Vamos permanecer do lado do vencedor. Com certeza. Adriano, muitíssimo obrigado. Uma grande alegria tê-lo aqui com a gente, abençoando a TV Promessa RS, a Escola Bíblica do Sul, contribuiu de uma forma fantástica hoje aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. Eu vou pedir ainda, por gentileza, que você nos abençoe fazendo a oração final, orando por todos nós, por todos que estão aqui com a gente, aqueles que terão acesso, né, a esse conteúdo. Pedir, por gentileza, que você faça essa oração final, por favor. Amém. Então, para mim uma grande alegria poder estar participando aqui da Escola Bíblica. E quero agradecer aí o pastor Alessio, o pastor Rogério aí, que Deus abençoe a vida de vocês e continue capacitando, usando vocês aí nesse canal, nessa forma de alcançar muitas pessoas através desse ensino. Como nós falamos hoje aqui, esse ensino é maravilhoso, é para que a gente venha realmente ficar vigilante aos acontecimentos, aos fatos, e nós possamos escolher e estar do lado correto, né, no dia dessa batalha. Estar do lado que é vencedor, do lado do nosso Cristo, aquele que é poderoso. Então, deixo aí meu abraço aí aos pastores aí, e vamos estar orando então para nós possamos finalizar aí e sermos abençoados cada vez mais aí com o nosso Senhor Jesus. Oramos. Senhor Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Jesus. Nós somos gratos, Senhor, por podermos estar no Senhor, na Tua presença. Podemos desfrutarmos, Pai, deste momento, Senhor, de estudo da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar, através do Teu Espírito Santo, nos trazendo, Senhor, o entendimento, a compreensão, nos trazendo, Senhor, o convencimento, Senhor, das Tuas Sagradas Escrituras. E aquilo, Senhor, que talvez nós não podemos ter esclarecido, que o Teu Espírito Santo esclareça a nós, esclareça aqueles que estão ouvindo essa programação, e que nós possamos ser abençoados por Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, ela nos abençoa. A Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela traz, Senhor, a revelação a nós, para que nós possamos estar sempre vigilantes, sempre atentos, caminhando pelo caminho correto, trilhando, Senhor, o caminho seguro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa programação, todos aqueles que estão nos acompanhando. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos pastores, abençoa a vida de todos aqueles que estão empenhados, Pai, todos os professores que estão empenhados, Senhor, a estar transmitindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa nossas escolas bíblicas, abençoa as nossas igrejas, abençoa toda a nossa convenção do Rio Grande do Sul. Que a Tua igreja, Senhor, possa ser edificada, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, possa crescer na graça, no conhecimento. Que a Tua igreja possa estar preparada, Senhor, aguardando ansiosamente, Senhor, o Seu advento, aguardando a Sua promessa que o Senhor cumprirá, que o Senhor diz que em cedo o Senhor virá, breve o Senhor virá. Então aqui está a Tua igreja, que a Tua igreja possa estar se preparando e estar preparada, Senhor, para a Tua vinda. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que tem nos capacitado, tem nos guiado, tem nos conduzido, tem nos usado, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, e amém, e amém. Amém. Glória a Deus. Adriano, nossa gratidão, muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Externamos aqui a nossa gratidão também, pedindo que Deus continue abençoando a Nairana, a Rafaela e o Pietro, e a nossa gratidão e o nosso abraço a todos os irmãos aí de Santo Ângelo. Deus te abençoe. Amém, isso aí, Adriano, um forte abraço aí, agradecer também, pastor, nós tivemos em Santa Rosa, encontro de homens, onde eu conheci
nosso irmão Adriano lá presencial, né? Agradecer pela recepção e vamos marcar outro, né? Outro encontro de homens lá para glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado aí, né? Que o Senhor continue capacitando grandemente você aí para a obra. Os irmãos aí. Amém. Nossa gratidão a todos vocês que estiveram conosco aqui na Escola Bíblica do Sul nesta semana. Por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal da TV Promessa RS. Ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.